Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica CIA, eu sou Alex Lima, instrutor técnico de eletrônica. Hoje nós estamos aqui para mais uma super aula de elétrica. Nós estamos ainda no curso de eletricidade básica. Legal, pessoal? As nossas aulas de elétrica toda quinta-feira. Nós estamos na reta final do curso de eletricidade básica. Nós estamos aplicando na prática tudo que nós aprendemos nesse período na teoria no quadro, ok? Hoje, a nossa aula hoje, ela vai mostrar aqui na prática a eletrodinâmica. Isso aí, nós vamos ver a eletrodinâmica na prática. Eu separei uma ótima experiência aqui na nossa bancada, que já está funcionando. Nós vamos ver o movimento da corrente elétrica. Exatamente. Legal, pessoal? Repito, os meus alunos do curso de eletrônica, do curso de energia solar, é importante que participem dessas aulas, ok, gente? Comunicando também que já está na reta final da nossa área de membro, onde nós vamos ter o curso, onde eu vou estar dando um certificado para quem concluir o curso de energia solar. Quem concluir o curso de eletrônica básica, ao término, vai receber um certificado em PDF que você pode levar numa gráfica e imprimir. Vai estar o CNPJ da nossa da Elétrica CIA, que vai estar lá dando um certificado livre que você pode incluir no seu currículo isso. Legal, pessoal? Então assim, já está na reta final, já estou testando a parte de perguntas, de respostas ali, onde eu vou ter um painel que eu vou administrar e ver lá o quanto que o aluno tirou de nota. E esse curso gratuito de eletricidade básica também eu vou disponibilizar para o pessoal fazer prova e imprimir o certificado de eletricidade básica. Legal, gente? Tudo isso aí já está em andamento, já pronto para poder ser lançado aí. Tá bom? Então vamos lá. Eletrodinâmica. O que é a eletrodinâmica? Talvez seja a parte da eletricidade que nós devemos estudar com mais profundidade, porque a eletrodinâmica é um assunto extenso, porque a eletrodinâmica envolve a corrente elétrica, a carga, envolve tensão elétrica, resistência elétrica, potência elétrica. Legal? E o que seria, como nós vimos no quadro, o que seria a eletrodinâmica? A eletrodinâmica é a parte da física que estuda a eletricidade em movimento. Ou seja, quando a eletricidade deixa de ser estática, como aprendemos na eletrostática, e passa a se movimentar, aí sim nós temos o que conhecemos aí como eletrodinâmica. O que é dinâmico? É algo que se movimenta, que se comunica. E como se dá o movimento da eletricidade? Aí nós vamos ter que recapitular bem rapidinho. A eletricidade se movimenta quando você tem uma carga armazenada ou quando você tem uma carga que está sendo gerada, e essa carga tem um diferencial de potencial, um DDP, que é o que? A tensão elétrica. Então quando eu tenho uma tensão elétrica, um diferencial entre dois pontos, ok? Um diferencial, um com mais cargas e outro com menos cargas, eu automaticamente vou ter um impulsionamento, uma tensão, ou seja, o meu DDP, a minha tensão vai tensionar a minha carga e a minha carga vai entrar em movimento, e esse movimento nós chamamos de corrente elétrica. Ok, gente? Isso nós aprendemos já falando muito sobre isso, e agora nós vamos ver isso aqui na nossa bancada, na prática. E a melhor maneira de ver esse movimento é através da indução eletromagnética, ok? Nós vamos fazer uma experiência que vai pegar a eletrodinâmica e o eletromagnetismo ao mesmo tempo, ok? Vai servir para os dois. Então nós vamos ver
o movimento da corrente elétrica impulsionando aqui uma geringonça que eu montei aqui, que é uma espécie de um motor, tá? É o princípio de funcionamento de um motor elétrico. Ok, gente? Então vamos direto para a nossa bancada aqui agora. Vamos ver esse negócio funcionando. Vamos lá? Beleza então, pessoal? Nós estamos aí na bancada. Vocês já estão vendo a minha geringonça aí, tá? Minha experiência. Vocês estão vendo ali, tem um ímã ali e uma bobina que está recebendo aqui negativo e positivo, ok? Essa bobina, que é algo semelhante a isso aqui, tá? Ela está gerando um campo magnético que está entrando em contraste com o ímã. Nós sabemos que o ímã, polaridades diferentes se atraem, polaridades iguais se repelem. Então, o campo magnético que está sendo formado aqui, deixa eu parar ele, parei. O campo magnético que está sendo formado aqui, ele simplesmente há um contraste entre os polos do ímã com o campo magnético. Automaticamente, quando um se encontra com o outro, repele, fazendo com que impulsiona, fazendo o giro. E se eu der aqui o contato, o primeiro contato, ele simplesmente embala e não para mais, olha. Tá? E vocês veem a minha fonte, aquela nossa fonte ali regulável que nós montamos lá no nosso 50 circuitos para iniciantes. Vocês veem o LED da fonte piscar. Por quê? Eu vou ter que explicar isso para vocês aqui. Olha só. Esse sistema, para funcionar, nós vamos ter que analisar aqui. Deixa eu botar a luz aqui em cima. Eu faço enrolamento normal, tá? Uma bobina com 5 voltas. Pode ser em volta aí de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro. E aqui, olha, um lado eu tiro o esmalte, o outro lado eu deixo o esmalte. Então, hora vai ter corrente elétrica, hora não vai ter. Hora vai ter, hora não vai ter. E aí, esse hora tem, hora não tem, faz com que a fonte dê ali um contato, fazendo o LED dar essa piscada. Então, cada piscada que ele dá, ele está jogando corrente para cima dessa bobina, que gera o campo magnético, que contradiz com a polaridade do ímã, que impulsiona, fazendo esse giro aí. É o princípio de funcionamento de um motor elétrico, ok? É dessa forma que funciona, porém aqui num tamanho reduzido, né? Um tamanho aí para teste, né? Pode ser uma experiência que você pode fazer aí para o colégio e tal, e você tem simplesmente esse movimento aí, ok? Bem simples de fazer. O que acontece? Nesse momento, eu não estou tendo força suficiente para poder girar, ok? Porque o ímã e o campo magnético que aqui está sendo formado não tem força para impulsionar. Eu teria que dar o meu impulso, ok? Vamos dar um impulso aqui, olha. E ele simplesmente vai aproveitar o embalo, tá bom? E esse embalo, ele vai mandar esse impulso aí, fazendo com que a minha geringonça, o meu motorzinho aí, entra e funcione e fique funcionando aí enquanto tiver corrente aqui na fonte. Se eu desligar aqui a fonte, ó, ele simplesmente para também. Ele simplesmente para porque a eletricidade, é como eu te falei, a eletrodinâmica não está acontecendo nesse momento, porque eu não tenho corrente elétrica. Então observe, eu tenho negativo aqui, positivo. Esse aqui é onde está a maior quantidade de carga, o diferencial. Então quando eu fecho o circuito, legal? Quando eu fechar aqui o nosso circuito aqui, ó, deixa eu fechar aqui de novo, ele simplesmente já está até movendo ali, ó, tentando empurrar, mas não tem força suficiente. Eu tenho que ir ali com a mão e tensionar ali com a minha mão, ou seja, dar uma força para ele poder gerar ali o campo magnético ali através da bobina, ok? Deixa eu prender aqui que está escapulindo. Essa é uma ótima experiência para poder ver a eletrodinâmica, para a gente poder ver o trabalho da eletricidade, porque não tem como enxergar a eletricidade, né? Nós não enxergamos, ela é invisível, mas ela existe, ela está aí funcionando. Esse é o melhor exemplo para que você possa fazer aí um teste de eletrodinâmica. Legal? Vamos lá. No nosso curso de eletrônica eu explico sobre os indutores, tá?
como funcionam os indutores, eu vou dar uma prévia aqui, ok? A eletricidade, o simples fato da minha eletricidade estar passando por um simples condutor como esse aqui, só em ela estar circulando, fluindo aqui dentro desse condutor, ao redor desse condutor, eu já tenho um pequeno campo magnético. Quando eu coloco ela em espiras, quando eu faço essa bobina, esse enrolamento, eu simplesmente amplifico esse campo magnético da corrente elétrica, ok? Então, com a bobina, com o indutor, que é esse aqui, que eu montei, ele simplesmente ampliou esse campo magnético, formando aí um campo, né, com uma capacidade, uma capacidade em distância. E ali nós colocamos o ímã para poder justamente se opor à polaridade que está gerada no campo magnético, e ele simplesmente fica aí a vida inteira enquanto tiver corrente lá naquela fonte. Pode ser feito com pilha também, se você quiser botar pilha e estiver fazendo aí uma experiência num lugar onde não tem eletricidade, você pode botar aqui nesse cabo, ok? Positivo e negativo, uma pilha aí para você ver. Vamos dar uma olhada de mais próximos aqui para ver como é que é. Olha, eu fiz os ganchos, olha, para ele ficar bem solto. E a parte que roda o rotor, né, vamos dizer assim, é a própria bobina que está rodando livremente. Ora ele pega contato e ora ele fecha contato ali no esmalte. E ele vai fechando aí. E aí nós conseguimos ver na prática exatamente como se dá a eletrodinâmica, né? Porque você vê dinamicamente aí o movimento mecânico provocado pela força eletromotriz, pela eletricidade. A eletricidade que nesse momento está em movimento, tá? Nesse momento aqui, olha, a eletricidade está entrando por aqui, está saindo aqui, e no meio desse circuito aqui, desse bobinado, ele está gerando esse efeito aí, graças ao eletromagnetismo e o magnetismo. Ok, pessoal? Então fica isso daí como uma experiência da eletrodinâmica. Nesse momento aí nós temos potência elétrica, tá? Tem potência elétrica aí. Tem tensão elétrica, que no caso aqui eu ajustei no máximo, estou botando 12 volts. Tem corrente elétrica, que vai depender, essa corrente elétrica vai depender da resistência, da indutância, né? Da resistência que tem essa bobina. Então nós temos aí, vamos dizer aí, os fatores. Nós temos aí as grandezas da elétrica nesse momento trabalhando. Tá? Tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, temos potência elétrica. A potência elétrica aqui ela não é o suficiente para sozinha ela impulsionar a bobina. Não tem potência suficiente. Não existe potência suficiente. Eu tenho que vir aqui simplesmente e dar um contato ali para que ele possa sair da inércia. Ou seja, eu teria que ter aí uma corrente mais alta para ter o pico. Depois que eu tivesse esse pico de corrente aí, ou de tensão, para poder gerar força suficiente para que ele sozinho viesse dar o primeiro, eu teria que ter muito mais força nesse momento para poder empurrar, para ele poder continuar sozinho. Ele não tem essa força, não tem essa potência, então eu tenho que empurrar com o dedo. Num sistema elétrico, nós chamamos isso de pico. Eu tenho que ter na minha carga uma corrente suficiente para poder me dar esse pico aí e eu ter esse impulsionamento. Automaticamente, após alguns segundos, ele ia perder, ele ia não mais necessitar dessa alta potência, porque ele já estaria entrando em movimento, não estava mais na inércia, e aí automaticamente ele iria manter uma corrente, uma potência constante, como está aí agora. Existe uma corrente, uma potência constante. Se eu botar aqui os aparelhos, eu consigo medir a corrente nesse momento que está sendo gerada. Eu posso botar um multímetro ali, não é o caso. É só para a gente entender e ver o que a física diz do eletromagnetismo, da eletrodinâmica, ok? E ele não tem força, simplesmente ele teria que ter muito mais corrente
Ele está em curto nesse momento, está em curto, quando ele apaga porque está em curto. Ele está tentando fazer força, mas não tem, e eu tenho que empurrar. Aí ele entra em movimento em questão de segundos, e esse movimento se torna constante, e uma corrente constante ali, mantendo aí o movimento desse sistema aí, desse motorzinho, vamos dizer assim. Ok, pessoal? Então nós vimos aí, de fato, o funcionamento aí da eletrodinâmica, tá? Só para a gente constar a eletrodinâmica, entender que existe isso. Existem cálculos, eu poderia aumentar a velocidade, eu poderia reduzir a velocidade, aumentando a corrente, diminuindo a corrente, aumentando a tensão, diminuindo a tensão, aumentando a resistência, diminuindo a resistência. Nós temos física, nós temos ciência exatamente aqui. Ok, pessoal? É muito importante, você que está envolvido com energia solar, com eletrônica, com elétrica, é importante que você tenha, ainda que pareça uma brincadeirinha de criança, não, para um profissional, para uma pessoa que está atuando, uma pessoa que quer trabalhar, que quer compreender, que quer montar sua bancada, ele tem que ter o conhecimento dessas informações primárias. Eu sempre bato nessa tecla, ele tem que ter o conhecimento dessa teoria, ok, pessoal? Para que você possa ser um bom profissional, um bom robista. Quando você vê o negócio funcionando, você entendeu o que está acontecendo ali. O que está acontecendo aqui nesse momento? Nós estamos com uma corrente elétrica, ok, que está circulando por esse circuito fechado, nessa bobina, nesse indutor. E o circuito automaticamente fechando aqui, eu tenho diferencial desse para esse ponto. Desse ponto para esse eu tenho um diferencial, que é a tensão de 12 volts, que faz os elétrons se movimentar, gerando todo esse efeito aí. Ok, gente? Então, olha, mais uma aulinha indo para conta, está quase terminando. Vou deixar para vocês baixarem aí a apostila desse treinamento de eletricidade básica. E você pode aí pegar tudo e, se quiser, pode vir fazer o nosso curso, o curso de eletrônica. Você automaticamente vai estar fazendo junto o curso de energia solar. Ou se você quiser fazer o curso de energia solar, você vai ter disponível o curso de eletrônica. Vai estar lá com nossos projetos do inversor de tensão e tudo que nós temos na área de membro. Já em breve teremos lá um certificado para quem concluiu os cursos, ok? Forte abraço, até a próxima quinta-feira, até a próxima nossa aula aí da elétrica básica, da eletricidade básica. Um forte abraço, tchau, tchau.